Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio no AI First Cast, o primeiro podcast destinado à discussão de inteligência artificial e aplicação em negócios. Eu sou Fred Pericini, sou fundador da agência F2F e Gaspers.ai. Estou aqui com meu parceiro de jornada, Felipe Xavier. É isso aí, obrigado Fredão. Vamos para mais um, hoje convidado ultra especial aqui para discutir com a gente como a AI está revolucionando a vida, não só dos negócios, e como a gente sempre faz aqui, quem se apresenta é ele. Então Vitor, a bola está com você, conta pra gente quem é você e o que você faz na empresa que você trabalha. Vamos lá, obrigado Fred, obrigado Felipe pelo convite, obrigado pessoal aqui pela ótima recepção, infraestrutura aqui. Bem, eu sou CEO da Vale aqui no Brasil. Eu venho de uma formação de tecnologia, meu background, eu fiz graduação em bacharelado em informática, né? Então nasci ali nos primórdios com tecnologia, me especializei em gestão de negócios, sou super entusiasta de tecnologia naturalmente, mas principalmente a tecnologia como ferramental para apoiar a expansão e crescimento dos negócios, né? Então, acho que o tema AI, mais do que cabe nisso aí, eu acho que é a grande revolução que a gente tem discutido e já vem gerando impactos muito positivos para os negócios, tanto os nossos internos quanto dos nossos clientes. Legal, bem-vindo, Vitão. Um C-Level, então uma oportunidade da gente ter uma visão organizacional do top management sobre a adoção de AI. Você estava me explicando aqui, antes da gente começar, Vitor, sobre a estrutura organizacional da Vale e o como AI até impulsionou a modificação dessa estrutura. Gostaria que você explicasse para a turma entender e ver como até em reformulação da estrutura a AI está impactando, né? Vamos lá. Bem, primeiro a Vale é uma empresa integradora de sistemas, né? A gente nasceu lá em 2004 em Milão como uma empresa de tecnologia SAP e ao longo do tempo a gente veio evoluindo, né? Como organização, obviamente seguindo muito a trilha dos nossos clientes, mas evoluindo também para suportar outras áreas de negócio. Então, hoje, o que a gente vem fazendo hoje, né, desde o 2024, quando a gente começou a reorganizar em função desse papo que a gente estava tendo aqui nos bastidores, o que a gente tem feito é segmentar um pouco as áreas de negócio para poder atender distintas demandas do cliente, né? Então, naturalmente, a gente nasce como um integrador de sistemas. Ao longo do tempo, a gente evoluiu para evolução de processo, automatização, hiperpersonalização, etc. E aí, por conta da chegada do AI, vamos dizer assim, da democratização do AI, né? Não vamos falar chegada, porque senão a gente tem que voltar lá em 1900 e bolinha, o que a gente acabou fazendo é segmentar de uma forma um pouco diferente, né? Então, eu tenho hoje um segmento de negócio que olha a parte mais transacional, eu tenho um segmento de negócio que olha informações não estruturadas e eu tenho um novo segmento que esse nasceu muito em função do AI e nas capacidades que a gente pode trazer, né, tanto interno, mas principalmente para os nossos clientes, que é a hiperpersonalização e hipercustomização, que vem de mão dada também com toda a parte de Big Data, de Analytics, etc. E aí acho que ao longo aqui a gente vai conseguir cobrir um pouquinho melhor. Mas o que a gente fez foi sim reorganizar um pouco o nosso time interno, as áreas de negócio, para poder tirar mais proveito, vamos dizer assim, e entregar de forma melhor para o mercado por tecnologias como as de inteligência artificial, principalmente AI generativo, né? Que tem um outro perfil, não é tão transacional, eu preciso de perfis diferentes. Então, já impactou o nosso negócio interno para que a gente também possa ajudar o negócio dos nossos clientes. Eu estou curioso de uma coisa, porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer essa pergunta, né? Você tem conversas com líderes de outras empresas, que são seus clientes. Uhum. Como é que está esse papo de inteligência artificial com eles? Já é uma conversa madura ou você ainda precisa voltar, explicar essa democratização e o benefício de ganho e escala com AI? Eu diria que é uma conversa que ela sempre existe, sempre aparece, né? Então, quando a gente vai conversar, eu preciso
tratar do tema, seja porque a gente está trazendo como consultoria ou porque os clientes estão demandando. Mas a grande realidade é que a gente já tem AI rodando, embarcada, de certa forma, há algum tempo, né? E aí, sei lá, a gente soltou, acho que tem umas 3, 4 semanas, a gente publicou um case com um dos nossos parceiros de tecnologia, que foi o primeiro case da América Latina, por exemplo, usando AI para a implementação de uma solução de fluxo de caixa preditivo usando inteligência artificial, né? Então, na verdade, a inteligência artificial ela vem para ampliar as funcionalidades, as capacidades que a gente já tinha ou para, de certa forma, aumentar a capacidade e catalisar a implementação de algumas soluções, né? E aí cada player, a gente trabalha com os maiores players de mercado, estamos falando de SAP, de Oracle, de AWS, de Google, Microsoft. Cada um tem a sua plataforma, né? Tem o seu AI embarcado e dependendo do que a gente tem de problemática no cliente, isso quero dizer, estou falando com uma área de marketing é uma coisa, estou falando com uma área de finanças é outra coisa, cada um, uma área comercial é outra coisa. Então a gente vai plugando, né, inteligências um pouco diferentes, mas eu já tenho alguns cases rodando e assim, trazendo valor muito mais rápido e fazendo, sei lá, projetos que demorariam 1, 2 anos acontecerem em 2 meses, cara. É um negócio impressionante. Todas as áreas, né? Todas. Finanças, marketing. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais nesse case de análise de fluxo de caixa preditivo. Qual foi o ganho para o seu cliente? Vamos pensar, né, em finanças sempre é uma área que, primeiro, é muito crítica nas empresas, né, independente de qual seja o negócio, finanças tem que estar reloginho. Eu trabalho normalmente com muita informação, né, e o fluxo de caixa, principalmente Brasil e América Latina, as empresas dão uma atenção maior porque o dinheiro custa muito caro aqui, né? Então, eventualmente, o que muda o ponteiro do teu negócio, mais do que a operação, é a tua eficiência financeira, né? Então, você ter a capacidade de ter um fluxo de caixa, às vezes, diário, sem eu precisar ter um exército de pessoas trabalhando de forma, às vezes, até desumana, porque isso faz com que, durante alguns dias do mês, eu precise trabalhar numa jornada super extensa, né? Então, quando eu automatizo ou quando eu trago inteligência artificial para processar essa quantidade de informações num tempo super, hiper curto, eu posso gerar fluxo de caixa diário, eu posso fazer muitas simulações usando multivariável sem eu ter que alocar ou redimensionar o meu time a toque de caixa, que não é possível. A gente trabalha com times, com pessoas. Eu não consigo sair de uma equipe às vezes de 15, 20 pessoas para uma equipe de 40 pessoas durante uma semana e depois voltar para 20 pessoas. Né? Então, quando a gente começa a usar sistemas, e principalmente a parte de AI, eu consigo ter esse pulmão para trabalhar com muita informação em muito pouco tempo, né? Óbvio que isso também a gente tem embarcado com GPT, com plataformas generativas aí dos últimos poucos anos. Eu tenho também uma capacidade computacional que hoje em dia é assim, milhares de vezes maior do que há décadas atrás. Então, isso viabiliza também todo o cenário de simulação, etc. Então, respondendo ao teu ponto, o que isso traz de ganho? Traz a capacidade de eu, de fato, fazer projeções em pouco tempo, fazer projeções de mais longo prazo com multivariável, né? Com um grau de assertividade enorme, sem depender do bom e velho Excel para criar modelos na hora, etc., que trazem junto com isso um risco também. Muito provavelmente os profissionais de finanças envolvidos em fechamentos agora adoraram o que você falou, né? Porque com certeza isso traz aí uma facilidade para eles. Então, fica a dica aí para quem quiser procurar vocês para esse tipo de conversa. É verdade. Agora, o Fred mencionou isso, né? De que é uma aplicação que vale para eventualmente todos os setores. Vamos olhar para dentro da tua empresa. Como foi jogar AI lá dentro? Como foi a resposta dos seus colaboradores? Tem desafios com o seu próprio time? Como é que você vê essa questão? Eu posso falar da minha reunião de hoje cedo. Olha só. É tão atual. Tão atual quanto tão isso. Quente que é assim. Tão atual quanto isso. Na verdade, depende, né? Então,
a gente pode e deve olhar área a área, né? Então, sei lá, eu posso olhar recursos humanos, né, como uma área onde eu posso aplicar também algoritmos e tenho aplicações que me ajudam nisso. Eu, inclusive, tive que fazer um recrutamento executivo há pouco tempo atrás e usei AI para, por exemplo, filtrar, subir um montão de currículos, né? E falar, olha, me ajuda a gerar um comparativo, algumas análises, né? Óbvio que a gente tem que fazer isso com bastante critério, mas, cara, ele te tira da inércia muito rápido. É uma V1. É uma V1. Você precisa analisar, você precisa, né? Se eu tiver que tabular um monte de informações rapidamente, como é que você fazia há 5 anos atrás? Não vou muito longe, não. Lê um monte de currículo, Ctrl+C, Ctrl+V, vê se todos têm a mesma informação, etc., avalia a aderência e tudo mais. Eu falei, olha, era uma posição bastante estratégica. Eu falei, olha, vamos usar o AI, até porque também eu faço questão da gente usar internamente, porque eu não posso sugerir, eu não posso defender ou pregar uma coisa que a gente não usa de fato e não tem a confiança, né? E a gente ainda tem uma questão adicional que é a segurança de informação, né? Então, para os nossos clientes, eu tenho uma limitação muito grande. Eu não posso subir informação de cliente numa AI pública, por exemplo. Para o nosso processo interno, eu falei, aqui eu posso exercitar bastante porque são informações públicas que eu usei, etc. Então, dentro desse processo, eu já acelero muito. Aí depois a gente desce para fazer as análises todas. Eu preciso de um ser humano, de um profissional, porque eu ainda não tenho a inteligência emocional, isso já está fora, e tem alguns nuances, né, que eu preciso avaliar. Mas dentro de RH eu uso. E aí, voltando no caso de hoje cedo, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho uma reunião de forecast, né, onde eu tenho o time de marketing, o time de insight sales, que é geração de demanda, e o time de vendas juntos. Eu falei, olha, a gente precisa fazer algumas atividades que são, primeiro, extremamente repetitivas, muito mecânicas, e que eu não preciso ter alguém fazendo aquele trabalho, primeiro que é super chato. Eu digo que ele é pouco inteligente, porque ficar fazendo procura, ver lookup de um lado para o outro, cara, não preciso de alguém que estudou, que se especializou para ficar fazendo isso. Vamos botar isso para a máquina fazer de uma forma inteligente, né? Fazendo os critérios todos, e eu parto de um ponto muito mais lá na frente. Né? Isso, primeiro, me dá a capacidade dentro do nosso processo interno, isso é o que a gente escala para os nossos clientes também, de trabalhar com muito mais volume de informação em muito menos tempo. É o exemplo do fluxo de caixa que a gente acabou de falar aqui. Além disso, se a gente pega os profissionais de hoje, ninguém quer fazer o trabalho de apertar parafuso de antigamente. O cara quer fazer um trabalho que seja legal também, que ele fale, pô, eu estou evoluindo, estou aprendendo, e não ficar girando a engrenagem. Então, dentro dessa agenda, o desafio, e obviamente que tem muita coisa que eu acabo fazendo, usando, mas a gente desafia muito o time. Eu falei, olha, o que a gente consegue dentro desses processos aqui trazer a tecnologia para ajudar a gente? Usar as diversas aplicações que a gente já tem aí de AI para poder tirar a gente do V0, botar a gente num ponto lá na frente e deixar para as pessoas que a gente tem no time trabalharem no que de fato eu preciso de alguma pessoa avaliando criteriosamente para se comunicar com os nossos clientes, com os nossos prospects, etc. Então, isso é uma coisa que aconteceu hoje de manhã, né? Eu tenho o caso de recursos humanos, eu tenho esse caso de hoje, eu tenho o caso de finanças, que também eventualmente eu uso. O desafio sempre é o que a gente está subindo ou não de informação, que eu confesso que eu também sou um pouco... Eu tento simplificar um pouco, porque a gente fala, não vamos subir nenhuma informação para o GPT, por exemplo, né? Para o Copilot. Mas se a gente não sobe informação e a gente quer consumir a informação que está socializada. Quer o output, mas não quer dar o input. É o bom e velho, eu não quero contribuir, mas eu quero o resultado da contribuição dos outros, né? Então, é o Wikipedia de anos atrás, né? Então, eu também, obviamente que a gente tem um super cuidado por conta de segurança de informação, e o que é mais estratégico a gente acaba não subindo, mas eu tento, né, compartilhar e de forma que a gente também consiga evoluir os modelos e nutrir mais
para ter informações cada vez mais ricas, né? Eu percebi você falar bastante sobre segurança da informação. E eu tenho uma dica para vocês que estão assistindo a gente. Se você estiver usando o ChatGPT e você estiver criando um agente, quando na abinha de criação, você tem que rolar para baixo e desflegar o compartilhar essa informação. Isso é só a versão paga do GPT. Essa é uma maneira de fazer um agente para um uso mais pessoal, né? Porque você está ali fazendo uso do GPT seu individual. Agora, a maneira mais segura e mais estruturada é via API mesmo, né? E eu queria que você explorasse um pouco, como consultoria, como você vê a questão de segurança da informação para os clientes de vocês. De novo, né? A gente tem modelos que acabam sendo privados, eu não tenho acesso ao mundo exterior, né? Isso, obviamente, traz a vantagem de eu ter uma garantia maior da segurança de informação. Por outro lado, eu tenho as limitações de não conseguir interagir com uma base muito maior, que inclusive é o mote da IA generativa, né? Então, eu preciso ter muito dado aqui atrás, usar isso para alimentar os meus modelos ali e poder gerar informação nova a partir dali. Então, eu diria que a gente, como consultoria, tem uma preocupação muito grande, porque a gente lida com dados sensíveis e a gente segue, eu diria que 100% das vezes, as políticas do cliente lá, e as grandes empresas hoje já fecharam ali para não poder interagir com o mundo externo, justamente por conta da preocupação com o sigilo de informação. Então, é o do... Mas dá, né? Dá para contornar. Dá para contornar. É porque também depende, né? O que você quer usar no modelo. Cada área também vai ter. Eu não vou, por exemplo, subir informações de um cliente nosso que não é capital aberto ou que é capital aberto antes de uma publicação numa plataforma, né? Para gerar algum tipo de análise. Mas se eu estou numa empresa, se eu sou uma empresa de capital aberto, eu já tenho tudo divulgado, é fácil de eu usar aquilo já é público, né? Se é capital fechado, naturalmente a gente tem outras restrições. Mas aí tem que avaliar caso a caso, mas assim, tudo é contornável, como você já deu a dica aqui, Fredão já trouxe. Eu tenho formas também de limitar o acesso às informações e o que eu quero divulgar ou não. E naturalmente, assim, o que eu quero gerar, né? Porque eu acho que por mais que eu tenha um algoritmo ali por trás, cruzando informação, gerando análise, gerando output, depende também muito de quem está no prompt ali atrás, de que eu estou entregando para ser processado, né? Então, vou subir o arquivo com toda a minha folha de pagamento da empresa. Talvez não seja a melhor coisa a se fazer, né? Mas, naturalmente, quem está por trás já tem que... Você tem que se preocupar com isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que, querendo ou não, eu tenho ainda a questão da pessoa, do profissional que eu tenho atrás, que é fundamental no uso de qualquer tecnologia, não só do AI, mas de qualquer tecnologia, né? O que a gente está se preocupando hoje, do que eu subo ou não numa plataforma, talvez seja a mesma coisa que a gente se preocupou anos atrás quando eu criei o e-mail, quando eu criei o pendrive, né? Vocês devem lembrar, comecei a poder transportar informação no pendrive. Muita empresa desabilita o pendrive, eu não posso copiar, né? Tem um e-mail, eu não posso mandar um e-mail para o exterior. Aí agora eu tenho o WhatsApp, eu não posso printar coisa. Cada nova tecnologia, ela traz junto desafios, né? Traz um monte de benefícios, né? Então, talvez um dos grandes benefícios da inteligência artificial seja devolver tempo para a gente, né? Que, assim, ainda papo para outra coisa, mas estamos num mundo em que eu preciso e quero precisar de cada vez menos tempo para gerar a produção necessária para a nossa subsistência, vamos falar assim, mas ela devolve tempo para a gente. Esse é um grande benefício. E junto com isso vem preocupações que a gente vai aprender. Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito, para ser muito franco, em relação ao que fazer e ao que não fazer. A gente sabe muito o que fazer, a gente não sabe muito o que não fazer ainda, ou como não fazer no que tange a AI. Então, acho que tem um aprendizado longo pela frente. E a gente tem falado isso bastante, dos ganhos, né? E do tempo, da eficiência como um dos grandes catalisadores aí com AI. Agora, quando a gente pensa na sua operação, né? Uma empresa, você mencionou, sede em Milão, então uma empresa italiana que opera em mais de 14 países.
Quando você traz a sua visão estratégica de crescimento, vocês estão tendo um resultado, uma performance bacana nos últimos anos, como é que você olha para o seu crescimento futuro e traz AI para dentro disso? A perspectiva ela é mais positiva com AI? Muda a forma de construir o seu plano? A gente tem duas formas de olhar isso, né? Primeiro é onde é que a gente consegue crescer embarcando AI, que novas soluções eu consigo levar para o mercado, que é justamente o que eu comecei comentando aqui, de como é que a gente está se reorganizando para poder levar isso de uma forma mais efetiva e contribuir mais. E não só isso, mas de forma um pouco mais unificada, globalmente falando, pelo que você acabou de falar, que a gente está em mais de 14 países. Então, eu não preciso reaprender, reinventar a roda em todo o país que a gente opera, né? E a outra forma é como é que eu consigo crescer usando as tecnologias, né? Porque pensa que a gente é fundamentalmente uma empresa de serviço, né? O que eu brinco com o pessoal, eu falei, olha, eu até vendo tecnologia, mas, na verdade, nós somos uma empresa de pessoas, né? Uma empresa de RH, se a gente for usar as palavras antigas aqui. Então, para eu entregar R$1, $1 de receita, eu tenho X centavos de custo, que significa que eu tenho horas de profissional trabalhando atrás. Quando a gente precisa crescer, né, em algumas, dependendo da linha de negócio, eu tenho mais ou menos limitação, disponibilidade de profissional, eu preciso contratar mais gente, eu preciso formar mais gente. Então, pensa que eu estou aqui em São Paulo e preciso contratar um profissional A. Pode ser que eu não tenha essa disponibilidade, ou porque ele não está em São Paulo e eu preciso estar no meu cliente, ou porque ele está em São Paulo, mas ele não quer estar no cliente, ou porque ele está no nosso escritório de Belo Horizonte ou de Recife e eu preciso trazer. Mas, em algum momento, eu tenho restrições para o nosso crescimento que esbarram na disponibilidade de pessoas, de talentos aqui dentro, né? Então, pensa que a gente vem crescendo nos últimos anos, duplo dígito alto aqui no Brasil, né? Como é que eu consigo continuar crescendo? Como é que eu consigo, vamos dobrar de tamanho em 2 anos? Como é que eu consigo fazer isso se eu tiver que recrutar, se eu tiver que formar? Será que é possível? Então, num cenário onde eu uso a tecnologia também para o nosso interno, no exemplo que eu dei aqui da operação nossa, Sim. eu vou pegar as atividades que são mais mecânicas, que eu posso processar informações automaticamente, né? Sei lá, eu consigo gerar código a partir de AI hoje, né? Por mais que eu tenha que fazer algum refino, de novo, eu faço uns 60%, 70% do trabalho com AI. E aí eu pego o cara que é craque pra caramba para fazer aquele ajuste final. É diferente do camarada ter que ficar lá programando um montão, fazendo a mesma coisa 200 vezes, para depois eu ter que fazer aquele last mile, mas eu já podia ter adiantado coisa. Eu podia fazer, enquanto eu estou fazendo um projeto, eu podia estar fazendo 4 projetos. Então, como é que a gente consegue transferir isso para dentro? E não é simples, né? Não é simples porque eu tenho as questões de segurança, eu tenho as questões do próprio profissional, né? Porque é uma mudança, se a gente for olhar, né? E à medida que vai se naturalizando, se normalizando, é mais fácil. Mas eu tenho os caras que são craques demais, mas que o cara está acostumado a rodar num outro modelo, que ele ainda tem uma resistência grande porque ele não testou, porque ele não tem a confiança de usar o output, etc. Então, a gente vem tentando, né, e vem trabalhando muito nisso junto, inclusive, com o time nosso de gestão de talentos, para que a gente embarque cada vez mais e consiga desenvolver o time para que use as capacidades no máximo possível, né? Isso traz uma eficiência, isso traz capacidade de escalar o negócio, isso traz padrões que se refletem depois em qualidade de projeto, porque, querendo ou não, a gente pode olhar qualquer coisa, acidente de carro, programação, linha de código, peça de marketing. Quando eu trago o fator humano para dentro, eu tenho riscos envolvidos, né? E a máquina ela me entrega um negócio mais ou menos controlado, óbvio, né? Se eu tenho um modelo mais ou menos ajustado ali. Então, para o nosso negócio é fundamental, e eu vejo dentro da nossa operação a Vale, no crescimento,
a inteligência artificial como uma das variáveis que já estão ajudando a gente, mas que vão viabilizar o nosso crescimento ainda mais acelerado. Você vê que interessante, isso aí vale ouro. Uma empresa de serviço, se você está em qualquer uma, né? Pode ser uma empresa de advocacia, uma agência, uma consultoria. Ele trouxe 2 dicas. Aumento de portfólio, criação de novos serviços ou enriquecimento de serviços atuais. E a segunda alavanca, eficiência operacional, desindexação de mais projetos, mais pessoas. Né? Sou uma consultoria, imagina se eu continuar crescendo 20%, 30% ao ano, vai faltar mão de obra para eu treinar, como que eu desindexo? Como que eu ganho mais projetos e eu coloco mais pessoas, mas num menor nível do que eu estou colocando hoje? Isso vale ouro. Demais, e acho que também volta num outro ponto que o Vitor compartilhou com a gente, que é tornar o trabalho mais legal. Porque quando você tira a pessoa de fazer o tudo ali rodando muito no igual, e ela passa a fazer uma outra coisa, vem uma satisfação no trabalho que eu acho que ela aumenta. E é uma terceira dica que eu coloco nesse comentário do Vitor, que ela estava meio oculta ali. Mas você soma essas 3 coisas, acho que faz sentido para qualquer operação, não só de serviço. O Felipe matou ali, de fato, essa questão de como é que você mantém um pessoal animado, motivado para estar ali e engajado, não só para estar ali, Sim. mas para estar ali contente e querendo né? mais, apetite. Né? Cara, com apetite e tal. Porque ninguém quer. Eu tenho certeza que o Fred não quer, o Felipe não quer, o Vitor não quer. A gente não quer ficar apertando parafuso, não estamos mais nesse mundo. No tempo de apertar parafuso, talvez o consultor queira estar em casa assistindo Netflix, queira estar com a família, queira estar na praia, fazendo alguma coisa legal. Pô. Não faz mais sentido. Com a tecnologia que a gente tem hoje, eu tenho que ficar apertando parafuso. Eu costumo dizer que se implementado, gera eficiência operacional. E o que você vai fazer com essa eficiência é uma decisão futura. É verdade. Se vai melhorar a vida, a qualidade de vida, se vai aumentar a produtividade, projetos, pessoas, é uma decisão futura ali organizacional. Muito bom. Vitor, e você, como pessoa física? Como que é o seu uso de inteligência artificial para o seu dia a dia? Onde é que você está nessa jornada? Vamos lá. Eu estou engatinhando, né? Eu não sei, assim, eu converso com algumas pessoas, mas eu acho que eu estou engatinhando muito ainda. Mas o que eu posso falar primeiro, eu já não uso mais o Google. Ele era meu ajudante até há pouco tempo atrás, né? Eu uso praticamente para qualquer busca, para coisas profissionais, para coisas pessoais. Estava fazendo setup de uma questão em casa lá. Eu falei, me ajuda a comparar benefícios e tal. Eu comecei a dar um monte de input uns meses atrás para montar um setup X, né? E eu tenho um mundo de informações já cruzadas para entregar. Quando eu falo de questões, exemplo, contratos, a gente tem casos. Eu, inclusive, dentro da empresa, escutei relato de um cliente nosso que trouxe uma eficiência para a área jurídica absurda utilizando a AI. Né? A gente também usa. O desafio hoje, eu diria que não está em usar o AI, está em saber quando você está lidando com uma AI. Né? Tem um chat GPT, o GPT-0, coisas assim, porque a gente também precisa conseguir filtrar o que é resultado de AI e o que está sendo gerado por um humano. Se eu quero avaliar a pessoa, eu não posso pegar o resultado dali, né? Apesar de eu falar, se o cara está usando as ferramentas que ele tem disponíveis, isso é uma boa também, né? Para a maioria dos casos. Sim. Então, eu uso para muitas coisas, principalmente quando eu preciso cruzar muita informação, eu subo dados ali, porque já me tiram do V0, como eu comentei aqui, né? Então, usei para um processo de recrutamento, uso para cruzar informações de um lado para o outro, uso quando eu quero ir evoluindo uma pesquisa que é um pouco mais aprofundada, e aí a gente faz os prompts iniciais, e aí depois eu vou aprofundando e melhorando aquilo. Então, o dia que está no meu dia a dia, eu confesso que eu sou assinante do GPT desde os primórdios, assim. Eu primeiro sou entusiasta, né, e acho que também a gente precisa, já que vamos usar, eu também não quero usar tão superficial. Então, já uso há um bom tempo, justamente para poder usar modelos um pouquinho melhores e tal, ter as flexibilidades da assinatura.
mas está no meu dia a dia. Tem um aplicativo no celular, no computador e tal, eu uso para tudo, eu diria, para praticamente tudo. E agora estou usando o GPT-0 para também fazer um cross-check ali para algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Bacana. Você trouxe uma coisa também na nossa conversa aqui, Vitor, que eu particularmente gosto muito, que é um exemplo de liderança servidora. Né? Dá para ver você falando e do como você quer ali que o seu time seja melhor e você direciona o caminho, né? Mostra minimamente que, experimenta isso aqui, dá uma olhada aqui, vamos junto, todo mundo pro crescimento. Então, pessoal que está nos ouvindo, segue o Vitor no LinkedIn, ele sempre posta muito conteúdo que é bacana e traz visões de liderança ali, que eu particularmente gosto bastante. Se você tivesse que dar um conselho para alguém, tá bom? Independente do nível, sobre AI, qual seria esse conselho hoje? Qual seria um conselho sobre AI? Use como parte do dia a dia, né? Mais uma ferramenta que a gente tem. Explore, seja criterioso e cuidadoso como tudo, como a gente tem no celular, no e-mail, em qualquer outra ferramenta, mas usa no dia a dia, de fato, devolve tempo, né? Eu brinco que eu sou muito preguiçoso, né? No sentido de que eu não consigo fazer uma tarefa repetitiva 2 vezes. Se alguma coisa eu vejo que é repetitivo, cara, vamos automatizar isso aqui de alguma forma, porque não é possível que eu tenha que repetir a mesma sequência a segunda vez, né? Mas, na verdade, eu sou o cara da eficiência, assim, eu sou eficiência em todo o processo, né? Nos que precisam ser melhorados. Tem uns que não precisam existir mesmo, a gente só tira do mundo. Mas dentro da busca pela eficiência é que eu vejo AI como uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. De novo, acho que a gente está engatinhando muito ainda, acho que a gente tem que aprender muito. Acho que todo mundo tem que compartilhar informação, né? Óbvio, não vamos subir a folha de pagamento, a informação financeira da empresa, né? Usar com critério, mas a forma que a gente tem de poder tirar mais proveito disso é compartilhando informação e, de fato, trazendo isso de uma forma cada vez mais natural. Né? Se a gente comparar, é uma outra revolução industrial, de certa forma. Né? Se eu for olhar séculos, muitos anos atrás, eu vou olhar que o ser humano gastava muito tempo para produzir o que precisava para viver. Minto, mais atrás ainda gastava muito pouco, né? Porque eu era nômade, então eu gastava nada, explorava e ia para o próximo. Depois eu falei, olha, vou ficar aqui na agricultura, então gastava muito tempo. E agora a gente tem a possibilidade de ser eficiente ao ponto de melhorar a nossa própria qualidade de vida, gastar muito menos tempo para gerar de forma inteligente a produção que a gente precisa gerar, né? E isso devolve tempo para as famílias, etc. Temos a mudança, obviamente, no mercado de trabalho aí acontecendo, então a gente tem que se adaptar também, mas como a gente já teve vários outros, então minha dica, meu conselho é use sem medo, é mais uma mudança, o celular já foi um problema, o e-mail já foi um problema, o computador já foi um problema, e o que a história mostra é que no final do dia, isso nunca tirou trabalho de ninguém, nunca diminuiu remuneração de ninguém, muito pelo contrário, só trouxe mais capacidade produtiva, mais qualidade, mais eficiência, então também mais uma rodada dessa, com mais velocidade, né? Porque tudo acontece mais rápido cada dia que passa. Resposta espetacular, é em linha com o que a gente pensa aqui, né, Fred? Vai lá. É isso, eu sou otimista também, acho que o PIB per capita tende a aumentar. Foi assim com o advento de outras tecnologias, como na Revolução Industrial, e nós estamos nessa missão de compartilhar informação, de trazer pessoas igual você, que está com a mão na massa, implementando, e com essas informações a gente gerar valor para o Brasil, também participar dessa festa, né? Sim. Afinal de contas... A oportunidade só dança com quem está no salão. Ó. Muito obrigado a todos por mais um episódio. Obrigado, Vitor, pela presença. Valeu. Curta o nosso canal, deixe o seu comentário que a gente pode, inclusive, trazer perguntas que vocês deixarem aí para os próximos convidados. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, até o próximo.
Obrigado, Fred. Obrigado, Felipe. Valeu. Um abraço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom demais. Espero que tenham curtido aí. Um abraço grande.